Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série A Hora Final, o vídeo número 2, Eventos Finais da Profecia. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo. O sábado do Senhor chegou, meu Pai. Fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor pode estar comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que as pessoas possam aprender sobre as profecias do tempo final, do tempo que está chegando e está batendo às nossas portas. Por isso, meu Deus, fique comigo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Vamos relatar um pouquinho o que vai acontecer no futuro. A gente tem que pegar um pouco do passado para a gente entender o que vai acontecer no futuro. Então, vou mostrar para vocês uma imagem e vou relatar o que eu vou cientificar, eu vou mesmo pegar esse tema hoje para falar sobre Daniel número 2, capítulo número 2, que fala da estátua assustadora, que o rei Nabucodonosor sonhou e Daniel interpretou para ele com a ajuda de Deus, lógico, e ele passou a saber que viria reinos após o reino dele, o reino de Babilônia. Por isso, principalmente no começo, agora eu vou relatar os pés da estátua. Não vou relatar a cabeça, nem o peito e os braços, nem o quadril e nem as pernas de ferro. Vou apenas relatar agora no começo os pés da estátua, que é feito de ferro e barro. Esse homem chama-se Adolf Hitler e ele falou assim: hoje eu governo a Alemanha, amanhã eu governo o mundo. Quer dizer que ele estava na esperança que ele ia governar mais países, mas ele estava enganado. E ele falou mais: para o meu povo não precisamos nada de Deus, não pedimos nada a ele, exceto que ele possa nos deixar em paz. Quer dizer, ele, com esse discurso, acabou sentindo essa fala. Então, quer dizer que ele estava querendo governar o mundo. Estava ele que causou a Terceira Guerra Mundial em 1939. Eu assisti um documentário que era sobre a guerra, era de 2 horas e pouco. E ele foi o causador, que era que ele queria unir um país, apenas um país, no sistema global. Que ele queria impor um país que hoje se chama-se ONU, que na Primeira Guerra Mundial de 1914 tentaram pôr um país que fica na América Latina, que fica na América do Norte, e eles não conseguiram. Então, agora em 1939, ele falou: vou colocar os Estados Unidos na ONU. E conseguiu. Que em 1946,
com o fim da guerra, né, que terminou um ano antes, 45, os Estados Unidos entrou na ONU e está até hoje. Então, o que eles queriam, eles conseguiram. Vamos mostrar para vocês agora. Sir Isaac Newton foi o físico mais respeitoso no século XVIII, superfísico, mas também estudante das profecias bíblicas. E ele falou: rejeitar Daniel é o mesmo que rejeitar a religião cristã. Quer dizer, que é a mesma coisa. Eu vou enfatizar ainda mais. Quero rejeitar a Bíblia Sagrada. Porque o próprio Cristo falou: quem lê Daniel, entenda. Então, quer dizer, ele citou o livro de Daniel, que é um livro profético. Daniel e Apocalipse são os mesmos livros. Daniel é a profecia e o Apocalipse é a revelação. Então, por isso que você rejeitar Daniel é o mesmo que rejeitar não só a religião cristã, mas também a Bíblia Sagrada. Aí agora eu vou enfatizar ali de um tópico de Adolf Hitler, que significa nos pés da estátua. Era a união de poderes nos pés da estátua. Vou explicar o que significa isso. Comecei com ele. Agora vou enfatizar em Daniel, começo de Daniel, capítulo 1. O que ele fala sobre o texto do seu livro. Em Daniel capítulo 1, verso 1, ele diz: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Quer dizer, que o povo israelita estava idólatra. O povo israelita estava em idolatria. Então, por isso que Deus levanta ímpios para sitiar a sua cidade. E não aconteceu só com Daniel. No tempo de Daniel, aconteceu também com os reis de Israel. Com o rei Roboão, o rei Roboão foi filho de Salomão, que com o pecado de Salomão iria sofrer as consequências, e ainda mais ele enfatizou adorando a outros deuses, adorando a deusa Aserá. Então, quer dizer, se Deus escolheu um representante que era para reinar em Judá, e ele encaminha sua vida, a vida de sua família, para adorar a outros deuses, Deus levanta ímpios para castigar aquela nação. Então, quer dizer, não foi só no tempo de Daniel. Aconteceu com Roboão, com vários reis de Israel. Também aconteceu no tempo de Elias, com o rei Acabe, né, que a sua esposa, que era Jezabel, casou-se com ele, e Jezabel, vocês conhecem, era idólatra. Adorava a deusa Aserá, adorava a Baal. Até mesmo quando Elias teve a sua batalha lá no campo de Carmelo, né, no deserto de Carmelo, ele desafiou mais de 400 sacerdotes de Baal. Então, quer dizer, e quem venceu? Foi Elias. Elias que provou que Deus é o único que tem que ser adorado. Então, o que aconteceu no tempo de Daniel?
Aconteceu que o povo estava em idolatria. O reino de Judá estava, as duas tribos que sobrou com a assolação do reino da Síria, com as 12 tribos, as 12 tribos de Judá, né, de Israel, porque a separação foi no tempo de Roboão. Roboão ficou com o reino de Judá e Benjamim, ficou com duas tribos, e um outro rei ficou com 10 tribos de Israel, com as 10 tribos de Israel. Então, que eram essas 10 tribos de Israel ficavam em outra fronteira, ali mesmo em Israel. Então, essas 10 tribos foram assoladas com o reino de Assíria, da Síria, que minou as 10 tribos. E sobrou só quem? Benjamim e Judá. E nesse tempo, o povo estava em idolatria. O povo estava em pecado. E não era só Daniel que pregava para o povo deixar da idolatria. Jeremias viveu nesse tempo. Jeremias, Ezequiel enfatizavam a palavra de Deus, pregavam. Jeremias ficou 35 anos pregando para o povo de Judá, para se arrepender, para deixar de idolatria, para deixar de idolatria e se voltar para Deus. Vocês pegam a Bíblia Sagrada e vocês vão ver Ezequiel capítulo 8. A abominação que Deus mostrou para Ezequiel, a abominação do povo de Judá, dentro do templo santo, do templo de Salomão. Salomão construiu na época que ele era rei, adorando falsos deuses. Os principais sacerdotes daquele reino adorando a outros deuses. E o povo achando que eles estavam lá dentro do templo adorando a Deus. Eles ficavam olhando para o sol, que ficava ao norte, ao sul, ao sul. E esquecia da arca de Deus, que ficava esquecida lá no canto. Quem que tinha lá? Aquelas estátuas que tinha lá no templo. Baal, Aserá, Semíramis, que era lá do templo lá da Torre de Babel. Tinha vários deuses dentro do templo de Salomão. Por isso, Deus levantou ímpios, levantou Nabucodonosor, rei de Babilônia, para sitiar Jerusalém. Olha a cidade de Babilônia como era. Era, na verdade, uma cidade bonita. Mesmo que foi ímpia, mas era bem decorada, era bem elaborada a cidade. Era a belíssima cidade da época. Aí falando de cidade, vamos para Apocalipse capítulo 21 e o verso 10. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Quer dizer, a visão de João a visão de João vendo Cristo glorificado. Quer dizer, essa é o Apocalipse, que com Daniel se torna um.
um livro apenas, porque o que está em Daniel também está em Apocalipse. Então, povo de Deus, se atentem a isso. Se estudar a profecia, estudem os 2 livros. Agora, ali eu falei da Santa Cidade. Mostrei a cidade ímpia de Babilônia e mostrei a cidade santa, que é a Nova Jerusalém, que vai descer do céu depois dos 1000 anos, que quando Jesus vier com a sua segunda vinda para buscar os escolhidos, vai reinar 1000 anos com ele, lá no céu. 1000 anos literal, não é simbólico. Se você acha que é simbólico, está enganado, é literal. Então, quer dizer, depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém descerá do céu e vai reinar aqui na terra. Agora vou falar da igreja ímpia. Falei da cidade, agora vou falar da igreja. Em Apocalipse, capítulo 17, verso 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quer dizer, aqui está falando da igreja que se postatou em seu reino. Que em todo o Apocalipse, bem no começo ali falando das igrejas, Deus enfatiza que essa igreja não se arrependeu de seu pecado. Principalmente da terceira, quarta igreja. Porque a primeira e a segunda está falando da Roma imperial. A terceira até a última igreja agora, que é Laodiceia, está falando de Roma papal. Está falando da Igreja Católica Apostólica Romana, o Vaticano. Então, quer dizer, enfatizo que essa igreja, Babilônia. O que foi Babilônia? Um reino pagão que invadiu Israel no tempo de Daniel e a sitiou. O que era lá na Babilônia? Adorava outros deuses. Tinha 600 deuses, que era um caminhão de falsos deuses. Quer dizer, que não era um reino de Deus, era um reino idólatra, um reino de Satanás. Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia e Roma são reinos de Satanás. Esses reinos não adoravam a Deus, sim adoravam a falsos deuses. Aí Daniel continua em seu livro. Daniel 1:2. Daniel capítulo 1, verso 2. E o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. Vocês reparam que a palavra Deus, nesse texto, está escrito com D minúsculo, que não está escrito com Deus. Olha lá, a casa de Deus está escrito com letra maiúscula. Então, quer dizer, porque está falando que tirou os utensílios na casa de Deus e levou para outro Deus, quer dizer, Deus pagão, para Baal, para Será, né? E vários aí que eu não lembro mais o nome, mas levou lá para essas divindades. Povo de Deus, as pessoas têm que estar faltando a estudar a profecia. O povo hoje não estuda a profecia.
povo hoje está carente de profecia, porque quer. A profecia tem que ser estudada a todo o minuto. Quando eu estudei a profecia há 4 anos atrás, estudei e já sabia alguma coisa, e já coloquei 100% das informações em minha cabeça, e até hoje eu sei. Não preciso ver para vir pregar para vocês aqui. Eu lembro de cada coisa que eu aprendi. Então, quer dizer, falta força de vontade para todos nós, de aprender as profecias. Tem que estudar. Aí está a grande Babilônia, que os ímpios veneram. A Babilônia cerca de 600 anos antes de Cristo, porque ela começou a reinar em seu império em 605 antes de Cristo e reinou até 539, que foi a sua derradeira destruição. Então, quer dizer, teve o seu tempo de império, teve o seu tempo de oprimir o povo que pegou de cativo lá de Israel. E foi até ao tempo de Hitler, que era a opressão do povo de Israel. Você não lembra a morte dos judeus lá na Segunda Guerra Mundial? Então, quer dizer, o povo de Israel sofrendo desde aquela época. Aí está a Babilônia. Outra foto que eu vou mostrar. Aí está Nabucodonosor, junto com o seu general, né, do lado de Nabucodonosor, e as mulheres que tocavam, né, as silhuetas, né, para formar a música. E aí está o reino de Babilônia, uma das partes, né, do reino de Babilônia. Aí está, para enfatizar para vocês que existiu esse reino. Se você fala que não existiu, está enganado, porque você não estuda a profecia. O reino aí de Babilônia. Aí continua o reino de Babilônia. 5.469 utensílios para Exagila, templo de Marduk, Bel. Quer dizer, tinha mais esse deus aí, ó, deus pagão, Marduk, que significa Bel. 5.469 utensílios, hein? Que coisa, hein? Olha só, o templo de Salomão era cheio de utensílios. E o povo de Israel adorando a falsos deuses. Quer dizer, coisa que é implorável, que não tem cabimento. E até hoje é assim. Você não vê? Igrejas satanistas, pessoas adorando a Satanás. Não mudou nada do que era antes. O mesmo cenário que é hoje era antes. Então, quer dizer, você acha que o ser humano merece o perdão de Deus? Merece morar na Nova Jerusalém? Aí está os cativos judeus que foram para a Babilônia. Aí está. Com certeza aí no meio está Daniel e seus amigos. Esse jovem, né, que Daniel era na época, tinha 17 anos apenas, já sofrendo opressão já sofrendo a opressão de reinos ímpios.
Então, quer dizer que, por causa de alguns, todo o povo perece. Todo o povo sofre com a derradeira incapacidade das pessoas de adorar a Deus. É muito sério isso, povo de Deus. É muito sério. Vocês ficam brincando. Cara, depois eu vou lá na igreja. Qualquer hora eu vou lá. Quero adorar a Deus. Você está jogando Deus de lado e está dando valor às coisas vãs, às coisas pequenas da vida, às coisas satânicas da vida. Está jogando a principal intenção de que você podia estar adorando a Deus e está enfatizando coisas vãs. Adorando a Deus para você ganhar a presença dele em sua vida, de ele te acompanhar até a sua volta e você morar lá na Nova Jerusalém, você está jogando de lado. Aí Daniel continua, em Daniel capítulo 1, verso 6, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quer dizer, que esses eram jovens rapazes que iriam viver na Babilônia por 70 anos. Saiu de sua casa para viver em reinos ímpios. E aí continua. Daniel capítulo 1, verso 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Quer dizer, que eles iriam lá para a Babilônia e que eles deveriam beber do vinho que eles bebiam e da comida que eles comiam. Então, quer dizer que eles deviam de fazer isso também, mas eles não fizeram. E vamos ver como que eles fizeram isso e como eles não sofreram a opressão. Aí continua, na falta do melhor, o pior serve. Quer dizer, o que eles fizeram? Falaram para Aspenaz, que era o copeiro-chefe, né, da cozinha lá, né, que determinava as coisas lá, né, para os cozinheiros, né, dava ordem para os cozinheiros, né, preparar o alimento, né, do rei. E Daniel falou para Aspenaz que ele não queria beber e nem comer o que eles comiam e bebiam. Que ele queria comer verduras, né, coisas saudáveis e beber água. Manteram sua fé em Deus. Manteram o que eles praticavam em Judá e como se diz, num reino pagão, manteram a sua fé. É o que falta para as pessoas de hoje. Fé. Essa é a palavrinha pequena que falta nas pessoas hoje. Uma fé grande. Uma fé que passa que passa e que enfrenta todas as barreiras. E ele terminou a Aspenaz, em Daniel capítulo 1, verso 12, que experimenta, peço-te dos teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer, e água a beber.
Quer dizer, eu falei verdura, mas é legumes. Que é também, verdura e legumes, também são saudáveis. E ele determinou isso para as penás, que em 10 dias eles queriam comer e beber, né? Queriam comer legumes e água para beber, que em 10 dias eles ficariam revigorados. E isso particularmente aconteceu. De todos, quando o rei determinou a presença de todos, eram os más revigorados, e os outros não eram. Daniel capítulo 1, verso 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e a sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Quer dizer, Deus deu toda a sabedoria, a inteligência e todas as letras e sabedoria para todos. Mas para Daniel, né, para os quatro jovens, né, deu letras, inteligência e sabedoria. Mas para Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos, que é porque ele revelou para Nabucodonosor o que significava a estátua, né? Deus determinou a Daniel a revelar o sonho para Nabucodonosor. Então, quer dizer que Daniel estava como se diz, com a vida resolvida lá em Babilônia. No meio do caos, ele conseguiu resolver. Aí está, ele conversando com Nabucodonosor e indo na presença do rei, ele e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E o nome deles foram mudado. Daniel foi Beltesazar, de Ananias foi Sadraque, se não me engano, né? Do Ananias foi Abidnego, e do outro, né, fugiu da cabeça, mas os nomes deles foram mudados. Aí fala em Romanos capítulo 12, versos 1 a 2, relata: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, para não nos abandonar, a palavra de Deus, que nós possamos enfatizar mais, encontrar pessoas na rua, pessoas que a gente nunca viu na vida, e sim levar a palavra de Deus para as pessoas. Mesmo que a pessoa não aceite, mas você deve ir lá e pregar. A sua parte você fez. Jesus não disse para os discípulos: ide e pregai? Então, não só para os discípulos, mas sim para todo o povo do Israel espiritual. Nós somos o Israel espiritual. Não abandone a sua fé. Eu vou mostrar para vocês 3 provas tremendas de que você não pode abandonar a fé. 3 provas tremendas. Número 1, desânimo e tristeza. Você tem. Cara, olha só o que Daniel e seus amigos passaram. Jovens que estavam vivendo em Judá,
que era adorando a Deus, fazendo práticas que agradava a Deus, servia no templo, faziam parte dos chefes, né? Chefes que faziam o trabalho lá no templo de Salomão. Eles faziam parte. Então, quer dizer, e você vê um reino ímpio, um reino que assolaria o seu reino, assolaria o lugar onde você mora. Mesma coisa, você mora numa casa e vem outras pessoas e destroem a sua casa e levam vocês cativos para um outro lugar, sem saber aonde vai, sem saber o que será daqui para frente a sua vida. Por isso que você fica em desânimo e tristeza. Você não tem mais poder de reação. Você fica atordoado. Aí o que eles provaram mais? O paladar. Quer dizer, provaram lá para o chefe dos eunucos, o Aspenaz, né, que eles não iriam beber e nem comer as iguarias que os babilônicos provavam, né? Então, quer dizer que isso eles provaram a sua fé, não mudaram seus hábitos. E a número 3, mudança dos nomes. Quer dizer, mudaram seus nomes, mas não esqueceram de Deus. Mudaram para nomes ímpios, né? Porque todos os 4 nomes, Daniel, Azarias, Ananias e Misael, eram referentes a Deus. E mudaram seus nomes, faziam referências a deuses pagãos, mas não esqueceram-se de Deus. Então, não desanimem quando vier a tribulação em sua vida, e sim mantenha sua fé. Não. Está próximo, você deve falar assim, pensar assim: não vou desanimar, vou manter na fé, porque eu sei que o Salvador está vindo. É isso que o cristão deve fazer. Não desanime. Se todas as coisas que acontecer agora no futuro vier em sua vida, ou ver acontecer, comemore. Está próximo a segunda vinda de Jesus. Não é maravilhoso? A vinda do Salvador? Que ele mesmo falou em Mateus 24. Não desanimem, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Não desanimem. Então, quer dizer, vocês têm que ficar alegres. Nós devemos ficar alegres e não desanimar. Em Daniel, capítulo verso 1, ele fala: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve uns sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. Quer dizer, aí está Nabucodonosor, né? Sofrendo com o sonho, sem saber o que esse sonho significa, e ele ficou a mãos atadas, né? Sem saber o que significaria este sonho. Chamou lá os gnósticos, os astrólogos, chamou todos lá do seu reino, mas ninguém pôde interpretar o sonho para ele. E Babilônia errou 3 vezes com isso. Babilônia errou 3 vezes. Aí está ele na cama, vou mostrar a imagem agora. Está ele na cama junto com os seus, com os astrólogos e cientistas, e vários lá do seu reino. Aí está. Ele com esses homens que tentariam interpretar para ele o significado do sonho. Mas foi um único homem, com a ajuda de Deus, que interpretou.
Daniel deu a interpretação para ele. Aí fala, astrólogos. Os astrólogos pretendiam ter poder para predizer o futuro e resolver os problemas por meio de observação dos corpos celestes. Então, quer dizer, eles pensavam assim. Eles queriam, como se diz, se aproveitar de uma situação para enfatizar os seus negócios. Aí em Daniel capítulo 2, versos 10 a 12, eles mesmos relatam com tudo isso que eles tentavam fazer, mas eles falaram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Quer dizer, eles mesmos relatam que que os deuses deles não moram com os homens. Em Isaías capítulo 8, verso 19, ele relata, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chileriam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? Quer dizer, é para você, quando uma pessoa fala isso, ela está, por exemplo, uma pessoa que é de Deus, quando falar que consultai, o que é consultai? Você tem que consultar a Deus, mas qualquer pessoa que você vê que está, como se diz, com má intenção, e falar para vocês, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chileriam e murmuram entre os dentes. Quer dizer, sai fora, não vá, não consultai. Essa foto aí é uma mesa de espiritismo, é um lugar que se pratica o espiritismo. E o espiritismo é a maior enganação que o papado, junto com os Estados Unidos da América, vão tentar implantar nas pessoas esse engano, que a alma dos seus familiares vai voltar e que as pessoas possam de novo conversar com seus entes queridos. É uma enganação que não é verdade. Esses espíritos que aparecem não é os seus familiares, e sim demônios que personifica o seu familiar. Olha o que aconteceu lá com Saul e Samuel. Ele foi consultar uma espírita que trazia espíritos para conversar com a pessoa e trouxe Samuel. Mas o que em Eclesiastes fala? Que a pessoa que morre jaz ao esquecimento, não há mais vida para ela. E sim, quando ela vive, tem os pensamentos, tem o seu agir, o seu pensar. Mas quando morre, não existe mais. É um apagar das luzes. É enterrado debaixo da terra e dentro do caixão e não mais pratica coisa alguma. E sim, se merecer a salvação de Cristo, vai acordar em sua segunda vinda. Mas se não merecer e for uma pessoa ímpia, vai acordar depois dos 1000 anos da segunda morte, quando Satanás juntará todos, desde o tempo de Caim até agora, para invadir a Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Então não acreditem nessa prática de espiritismo. É enganação. Daniel 2,19. Então foi revelado o segredo a Daniel.
numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Quer dizer, Deus deu entendimento para ele e ele louvou a Deus. Quer dizer, se Deus dá uma visão para você, se você tem um sonho que você acha que foi um chamado de Deus para a sua vida, louve a Deus. Não louve a falsos cristãos, não. Louve a Deus. Aí está Daniel interpretando o sonho para Nabucodonosor. Está interpretando o sonho para Nabucodonosor. Que aí está a instrução da estátua, né? Mas na época que ele pregou, que interpretou, não estava a estátua lá. É um desenho apenas que era falando sobre a estátua assustadora. Aí está mais o desenho sobre a estátua. Aí a cabeça de ouro, que significava a Babilônia, os peitos e os braços, que significavam o reino da Medopérsia, o quadril de bronze, que significava o reino da Grécia, e as pernas de ferro, que significava Roma, e os pés de ferro e de barro, que significariam uma parte. Aí está os pés, né, de ferro e de barro, que seriam países divididos, depois que Roma seria minada. Aí veio uma pedra, depois desse sonho aí, durante esse sonho da estátua, veio uma pedra para quebrar todos esses reinos. E o que é essa pedra? É a segunda volta de Jesus. É o reino que será eterno aqui na terra. Aí Daniel capítulo 2, versos 37 e 38 relata: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu se tem dado o reino. Tu és a cabeça de ouro. Aí, ele pensa, Nabucodonosor pensa, eu vou ser o reino eterno. Mas não, estava enganado. Aí está a Babilônia, 605 a 539 a.C. Foi o tempo que Babilônia reinou nesse mundo. E o que o rei Nabucodonosor falou? Para o espanto dos homens, construí esta casa, esses portais para o espanto de multidões, de pessoas com beleza que adornei, que dure para sempre. Quer dizer, ele imaginava que o seu reino duraria para todo o sempre. Estava enganado. Aí está. Aí, eu estou mostrando agora o final, a derradeira destruição de Babilônia, no tempo de Belsazar. Nabucodonosor, que sonhou, né, com uma árvore, no capítulo 4, que Jesus desceu do céu e falou para ele se arrepender de seus pecados, de seus atos como rei de Babilônia, que eram um ato de rebeldia, um ato de destruição, e falou para se arrepender de seus atos, de seus pecados. E o que ele fez? Não se arrependeu, e por isso ficou 7 anos como animal comendo as ervas do campo. E depois se arrependeu e morreu em Jesus Cristo. Está salvo o Nabucodonosor, porque viu que o reino do mundo é Jesus Cristo. Que Deus coloca e tira todo rei de seu trono. Que ninguém é soberano, não. O único soberano é Deus. Então, por isso que ele foi salvo, mas seu neto, Belsazar, não acabou tendo o seu mesmo destino, e sim foi morto, sem salvação. O que ele fez? Numa noite, naquele dia, ele ele criou uma festa
né, com mais de 1000 pessoas. E estava bebendo, comendo, né, aproveitando as músicas. E de uma hora para outra ele queria os utensílios que o seu avô tinham trazidos de Judá para a Babilônia. E iriam beber dos utensílios e comer também dos utensílios. Mas essa escrita que está na parede foi Deus, foi Jesus que escreveu. E nesse dia foi a destruição de Babilônia. E Daniel interpretou isso para Belsassar. Está no capítulo 5 do livro de Daniel, que seria a destruição de Babilônia, que viria o reino da Medo-Pérsia. Aí está, Medo-Pérsia, naquele dia 21 de outubro de 539. Medo-Pérsia, 539 a 331 a.C. Aí em Daniel capítulo 2, 39, fala desse rei, fala de um terceiro reino. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. De quem ele está falando? Está falando da Grécia, que reinou do ano 331 a 168 a.C. Aí Daniel fala de um terceiro reino. Não, de um quarto reino. E o Daniel 2:40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E realmente, esse reino foi desolador. Roma, que viveu mais tempo aqui na Terra, 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Quer dizer, Cristo viveu na época dos romanos, foi morto na mão dos romanos. Teve o seu martírio na mão desses romanos. Aí, em Daniel capítulo 2, verso 41, ele relata: E quanto aos que vistes dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Será um reino dividido. Que é os pés, a Europa dividida. 476 depois de Cristo, que foi a derradeira destruição de Roma, as 10 tribos bárbaras que minaram Roma, a parte ocidental de Roma, e que Roma, eu vou contar a história para vocês. Roma, Roma, como se diz, ela pegava o primogênito de cada tribo para pôr em seu exército e cobrava altos impostos dessas 10 tribos. Chegou um dia que todas as tribos se uniu e falaram: não vamos mais ficar na mão dos romanos. Não devemos mais obedecer aos romanos. E sim, vamos guerrear contra eles. Vamos se juntar e formar um exército. Então, o que aconteceu? Por 176 anos, eles batalharam com Roma, com toda Roma. E a última tribo que venceu, que destruiu mesmo a Roma ocidental, foi os ostrogodos. Eles começaram a minar essa Roma no ano 300, no tempo de Ário. No tempo de Ário, que era um estudioso da Bíblia, mas enfatizava que Jesus não era Deus, e sim filho de Deus, apenas filho de Deus, que ele era um arcanjo, mas não era Deus. E 3 tribos dessas 10
que minaram Roma, dessas 10 tribos, 3 eram arianas. Três eram arianas: os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Eram tribos arianas que praticavam as doutrinas de Ario. E essas 3 tribos foram minados pelo papado. O bispo da época minaram essas 3 tribos com a ajuda das 7 outras tribos, principalmente dos francos, que era a França. Aí Daniel 2:43 relata: quanto ao que viste, de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Quer dizer, está falando, não se misturarão. E o que aconteceu durante as eras? Aí está o mapa de todos os reis que tentaram uma aliança de casamento para se juntar, mas não aconteceu. Por que não aconteceu? O que diz? Vou voltar lá. O que diz a palavra? Não se misturarão. Se Deus falou que não se misturarão, não vai se misturar. Então, todos estes tentaram uma união, mas não conseguiram. Aí está a Rainha Vitória, a avó da Europa. Tentou várias uniões, mas não conseguiu. Século XVII, século XVIII, até o século XIX, tentaram uma união. Até o último que tentou essa união, que foi Hitler, no século XX, não conseguiu. Ele não conseguiu reinar o mundo. Ele reinava a Alemanha, mas que ele queria reinar o mundo. Aí está agora, hoje, aí, ó, a ONU. Está aí, todos os países tentando uma união, mas ainda hoje não se juntaram, porque não chegaram a acordos. Porque a profecia diz que não se juntarão, não adianta. Mas só no tempo final agora que 10 reinos vão se juntar, mas mediante ao poder papal, mediante as intenções papais. Aí sim eles vão juntar para tentar destruir o povo remanescente, o povo de Deus, que guarda os mandamentos. Aí continua Daniel 2:44-45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu se levantará um reino que não será jamais destruído. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Quer dizer, estava concluído a profecia. Aí está o reino que durará para sempre. Esse é o reino que durará. Jesus Cristo. Jesus Cristo com todos os anjos. O que diz lá Daniel capítulo 7? Milhões de milhões, miríades de miríades. Quer dizer, são milhares de anjos. Ele virá com todos os anjos na sua segunda volta. Então, povo de Deus, essa foi o vídeo de hoje. Capítulo 2 da série A Hora Final. Então vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar todas essas verdades. Por isso, meu Deus, eu agradeço ao Senhor. Só ao Senhor eu agradeço, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!